Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que retomamos a nossa atividade nessa casa e gostaria inicialmente de explicar que fizemos um ajuste no tema e no título da palestra no dia de hoje, em função daquilo que estava divulgado para trazer à nossa reflexão nesta noite os acontecimentos dessa semana à luz do Espiritismo. Então, posteriormente, nós faremos uma palestra voltando o nosso estudo ao Sermão do Monte. E nessa noite nós ficaremos com esse tema das mortes coletivas e apresentar a leitura espírita para essas tragédias. Todos nós vivemos uma semana que pode ser, talvez, a semana que resuma o ano de 2016. Uma semana que foi tão intensa que apenas os dias de segunda, terça e quarta-feira seriam suficientes para descrever aquilo que vivemos, o que passamos e os acontecimentos que todos nós testemunhamos nesses 7 dias que se encerram neste sábado à noite. Lembro-me bem que segunda-feira eu estava me preparando para ir ao trabalho e os jornais de circulação nacional já cobriam o que seria provavelmente a pauta da semana que ocuparia grande espaço da mídia, em alguns casos até de uma forma preconcebida para que ocupasse de fato muito espaço, que seria o julgamento de Elisa Matsugane, que está como réu confessa ainda hoje no Tribunal de São Paulo, um júri que começou na segunda-feira, deveria ter se encerrado ontem, prolonga-se ainda hoje sem hora para terminar. Provavelmente não deve terminar amanhã. Então, pela natureza do crime cometido pela moça, pelo fato de ser ré, confessa, e de o evento ter tido grande repercussão no país, já seria aquilo que nós costumamos chamar de uma pauta bomba para a semana. Mas os brasileiros aguardavam uma outra pauta para o noticiário, que seria, na terça-feira, a votação da chamada Proposta de Emenda Constitucional, ou PEC 55, no Senado Nacional, que é essa proposta que limita os gastos públicos. Toda a imprensa nacional, e mais especificamente, muito mais do que a imprensa, a sociedade brasileira, de alguma forma está muito mobilizada e disposta a acompanhar, e infelizmente, em alguns casos, nós estamos vendo os nossos amigos, familiares, compatriotas se digladiando nessas questões políticas dos últimos meses, desse último ano. Então, era a pauta da terça-feira, que estava aguardada uma votação que todos nós saberíamos que seria feita à noite, como têm sido feitas, infelizmente, as votações importantes no Congresso Nacional. E se isso não fosse suficiente, na quarta-feira, dia 30 de novembro, nós fomos surpreendidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal em função de um único caso relativo a uma ação sobre uma clínica clandestina de aborto, que para esse caso específico, os mais doutos juízes da nossa nação concluíram, para estarrecimento de todos nós, que até o 3º mês de vida, se a gestação foi interrompida, aliás, se até o 3º mês a gestação foi interrompida, aquela vida que se mata não estará sendo considerada como um homicídio e, portanto, para aquele caso específico, não ficou configurado que havia processos deliberados de abortamento. E o Supremo Tribunal Federal, que, conforme a explicação do nosso amigo Daniel nesta noite, no nosso grupo de estudo, tem ocupado o papel de legislador, ainda que tenha escrito essa sentença para esse caso, aliás, esse entendimento, teve a lucidez de não colocá-lo como súmula vinculante, o que faria com que no ordenamento jurídico brasileiro todos os casos de matéria similar se pautassem pela decisão do Supremo Tribunal Federal.
E aí nós tivemos na quarta-feira uma imensa repercussão do assunto, evidentemente, colocando na pauta dois lados que entendem de forma absolutamente opostas o tema, e para nós, os espíritas, o lado a defender nessa questão é a defesa da vida. Todos nós temos informações suficientes, conforme um amigo fez circular nas redes sociais, de que uma bactéria em Marte é considerado indício de vida, que os ovos de tartaruga precisam ser protegidos na beirada da praia para que não sejam mortos por outros adultos, aliás, por humanos que deliberadamente fazem isso, e nem sejam levados pela água do mar antes que as tartarugas tenham nascido. Numa sociedade que tem tantas outras pautas para a defesa da vida que está no útero materno precisa ser defendida de forma forte, sistemática e contínua. Então, para nós, esse é o lado nessa questão, é a defesa da vida em todas as suas formas de expressão. Mas tudo isso passou despercebido, e tudo isso aconteceu entre segunda, terça e quarta-feira até 30 de novembro. Porque a grande pauta, de fato, foi a da madrugada da terça-feira, dia 29 de novembro, quando os jornais que estavam de plantão na madrugada não conseguiram concluir o seu plantão e saíram emendando as notícias dias afora, até agora há pouco, com a queda do avião que levava o time da Chapecoense para a cidade de Medellín, na Colômbia. Uma tragédia como essa, um acidente como esse, sempre causa profunda comoção. E é extremamente humano, e é extremamente importante e simbólico que cause comoção, porque todas aquelas vinculações, certezas, conhecimentos, sentimentos, intuições que nós temos sobre a vida humana, que deve ser preservada, vêm à tona de uma forma visceral. Nós ficamos todos muito comovidos pela notícia da morte de 71 pessoas, entre jogadores, jornalistas, brasileiros, venezuelanos, bolivianos, que todos nós sabemos suficientemente pela cobertura que estavam naquele voo, cujos aspectos técnicos não é o que nos cabe analisar nesta noite, se havia ou não condição daquele voo ser feito. Mas nos compete a leitura espírita de um episódio como esse. Porque é um episódio que está envolvido de um conjunto de circunstâncias muito especiais e que nós, os espíritas, precisamos compreender. Porque as pessoas que estão mergulhadas no universo materialista, aquelas mesmas, entre outras, que defendem, por exemplo, que até o 3º mês de vida pode fazer o processo do abortamento, que não é homicídio, elas mesmas vêm perguntar por que algumas coisas singulares acontecem. Por exemplo, como é que aquele jovem que insistiu com o pai durante uma semana, e esse pai era o técnico do clube, e esse jovem, o seu filho, insistiu para ir assistir a primeira partida da final da Chapecoense contra o time de Medellín, esse jovem que insistiu tanto, embarcou nessa viagem tendo esquecido em casa o seu passaporte. E por isso, ele não embarcou para a Colômbia. E mais ainda, ele esqueceu também o seu documento de identificação, o seu RG. Porque nos tratados internacionais da América do Sul, é possível viajar apenas com o documento de identificação. Como é que um jovem que gostaria tanto de assistir aquele jogo e pediu tanto ao seu pai, a ponto de, pela insistência, o pai ter cedido, conforme a declaração do jovem, ter esquecido o passaporte? Ou mais ainda, como é que um jornalista, que é um profissional cuja atuação, cujo labor, cujo trabalho é em função das informações, fazendo cobertura esportiva, não se dá conta de que o seu passaporte está vencido e que a sua identidade também está vencida, porque com 10 anos de expedição, as identidades brasileiras estão vencidas.
Nós não realizamos várias coisas dentro do país e também não viajamos com ela para a América do Sul. Então, esse jornalista não embarcou naquele avião, tendo sido substituído por um jovem e talentoso jornalista da sua rádio, do seu sistema de comunicação. Como é que nós explicamos esses fatos? Coincidência, né? 2 foram premiados nessa história. Quando nós olhamos para essas histórias, nós verificamos uma coincidência, porque fatos como esses sempre ocorrem. E eu poderia citar vários aqui, porque esse tema sempre me traz uma grande fascinação ante a profunda consolação do Espiritismo. Eu lembro que no acidente do avião da TAM, aquele que atravessou a pista do aeroporto de Congonhas, as reportagens foram identificar quem tinha perdido o voo em Porto Alegre, porque o voo iria da capital gaúcha à capital paulista. No acidente com o jato Legacy e o avião da Gol, em plena floresta amazônica, depois os jornalistas identificaram os que perderam o voo e que, portanto, não desencarnaram naquela situação. Se nós voltarmos ao episódio, por exemplo, que os repórteres já lembraram, dos Mamonas Assassinos, que desencarnaram como esses jogadores no auge da fama 20 anos atrás, houve um da equipe que também não pôde embarcar, uma dificuldade. E mais ainda, um detalhe que eu nem lembrava, mas assistindo um documentário hoje pela manhã ficou muito vivo à minha mente. É que no último vídeo feito pelo líder daquele grupo, ele diz alguma coisa de brincadeira ali, se preparando para viajar, eles iam para Brasília, mas ele volta para a câmara e diz: sonhei uma coisa interessante ontem, uma coisa que parecia assim, um avião que ia cair. E daí, a 1 hora, o avião havia caído e ele desencarnou. Então, esses casos são sempre, né, envolvidos por essas histórias e por alguns detalhes. Ontem eu soube de um, não tenho confirmação ainda, porque apenas uma única pessoa comentou e eu não vi nos jornais, mas me pareceu muito interessante. Eu estava voltando de uma atividade profissional na cidade de Cajazeiras, para Campina Grande, e evidentemente essa foi a história da semana. E no retorno, o motorista que me trouxe, começamos a conversar e por alguma informação eu disse que conhecia a cidade onde ele havia nascido, São João do Rio do Peixe. E ele perguntou como é que eu tinha conhecido aquela cidade que é tão no interior do estado. Eu disse: não, eu certa vez fui fazer uma palestra espírita lá. Aí ele: a senhora é espírita? Eu tive um professor que era espírita. E ficou nessa história e ele disse assim: a senhora viu aquele menino que deu a pista aos bombeiros na Colômbia? E eu não consegui conectar. E aí ele me contou uma história que, segundo ele, está circulando nos jornais, eu não vi, mas ela é muito significativa. E é também muito significativa quando uma pessoa que não é espírita, diante de uma tragédia como essa, que não tem um referencial para explicar, encontra-se com um espírita e saca imediatamente as suas perguntas, as suas dúvidas. E ele narrou que tinha lido ou tinha visto em algum lugar que os bombeiros chegaram até o lugar do resgate porque foram guiados por um menino que tinha uma lanterna e que disse que tinha ouvido os gritos dos que estavam vivos e sabiam onde era. E quando o resgate chegou, começou a recolher ainda na madrugada os feridos, depois os bombeiros não acharam mais o menino. E o motorista me perguntava: como é que a senhora explica isso? Porque naquela montanha não mora ninguém, não tem nenhuma cidade perto, como é que um menino estava lá? E eu disse para ele que aquilo era uma história tão interessante que nós poderíamos vir de Cajazeiras até Campina Grande, que eu ainda ia ter história para explicar aquela situação. Então começam a aparecer essas histórias e nós precisamos entendê-las à luz do Espiritismo. E me dei conta disso na terça-feira, ante as notícias, na hora do almoço. Eu lembro muito claramente, nós estávamos almoçando e assistindo a cobertura, e eu me lembrei com muita emoção de uma parábola de Jesus que está narrada apenas no Evangelho de Lucas. E pensei nessa parábola para organizar o eixo central dessa palestra na noite de hoje. É a parábola do rico insensato.
Lucas vai narrar essa história no capítulo 12 do seu evangelho, e a certa altura ele diz que Jesus estava num lugar público quando foi aparteado por um homem que lhe fez uma pergunta. E foi a seguinte pergunta: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Ao que Jesus respondeu: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E aí então fala Jesus àquele homem e ao grupo que o ouvia: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possuis. Certa vez, a propriedade de um homem rico tinha produzido em abundância, e ele se engrandecia daquilo e se perguntava: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E então disse: derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens, toda a produção. E direi à minha alma: tens bons depósitos, tens muitos anos de vida, tens muitos recursos, descansa, come, bebe e folga de tudo aquilo que tens. E Jesus então conclui a parábola dizendo: Deus disse àquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é, disse Jesus, para aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E virando-se para os discípulos, disse: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, por aquilo que vestireis. Essa é, então, a narrativa ou a parábola do mal rico, que é aquele que, já tendo uma grande fortuna, uma grande quantidade de bens, se questiona sobre o que fazer para ter ainda mais bens, ou mais especificamente, para guardar os seus bens. E empreende um planejamento de derrubar os seus silos, ou seja, de expandir as suas fronteiras para ter mais bens armazenados. Mas antes que o seu plano se concretize, diz a narrativa que Deus intervém e diz para aquele homem que ele é louco e que a sua alma será chamada àquela noite. Como todos nós sabemos, as parábolas encerram um conjunto de alegorias, de figuras simbólicas, que representam, como no estudo do grande psicanalista Jung, os grandes arquétipos, ou seja, os grandes modelos estruturantes da nossa personalidade. E o rico insensato é um modelo que está em muitos de nós, ou que, melhor dizendo, todos nós passamos ou temos momentos em que somos ricos insensatos. É aquele momento em que nós, por vezes, já temos tudo o que nos é necessário para uma vida de tranquilidade. Mas ainda movidos pelo egoísmo, pelo desconhecido, pela ganância, pelo prazer que vem da aventura de rumar para aquilo que de fato é desconhecido, nós nos motivamos a ir mais adiante. E quando fazemos isso, desconectados do nosso plano espiritual, a própria vida intervém em nossos planos, fazendo com que os projetos espirituais maiores sejam realizados. E dentre eles, entre esses projetos espirituais, está o momento do nosso desencarne. Quando Jesus narra essa parábola, ele narra para nos apresentar esse arquétipo do homem insensato, da pessoa insensata. E narra também para nos lembrar a onisciência divina. Não é que Deus fique escutando as nossas conversas, os nossos planos, ou sondando os nossos mais íntimos pensamentos de uma perspectiva bisbilhoteira. Mas é porque os nossos planos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas reverberam como vibrações nesse ordenamento divino que está no cosmos. E quando essa vibração reverbera no sentido
dos planos espirituais ao nosso dispor, acontece o que está previsto numa outra sentença de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas quando os nossos planos reverberam num sentido contrário àquilo que está projetado para nós, no sentido de nos proteger, e o que é muitas vezes difícil para nós aceitarmos, e num momento como esse, de tragédia extremamente singular, é difícil para os próprios envolvidos e as famílias entenderem que é preferível essa morte prematura, como se diz no jornalismo, a que aquele espírito ou aqueles espíritos se compliquem ainda mais em seu processo evolutivo. Essa parábola ela é significativa para nós fazermos um entendimento do que ocorreu, digamos, no micro, porque essa tragédia nesta semana para a nação e para a América Latina tem outros significados. Para entender ali no micro aquele grupo de 71, cujas vinculações espirituais se perdem no tempo e que nós não teríamos com os nossos recursos como acessá-los. E nos lembramos aqui da mãe de Lísias, no livro Nosso Lar, que tem acesso aos últimos 300 anos das suas encarnações e não consegue passar deles porque ela psicologicamente se desorganizaria. Aqueles espíritos que desencarnaram têm as suas vinculações e os que escaparam também. Dos 78, 71 desencarnaram, aliás, 77, 71 desencarnaram e 6 sobreviveram. As últimas notícias dão conta de que os sobreviventes têm excelente prognóstico de recuperação. Estavam todos no mesmo avião. A perícia certamente vai dizer que os que sobreviveram porque estavam em dado lugar, porque fizeram isso, porque aquilo, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista reencarnatório, nos lembrando aqui de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, os mapas reencarnatórios daqueles 77 tinham os seus links. E grande parte daquele grupo estava comprometida com uma morte trágica, como parte da recomposição da sua biografia multissecular, da sua biografia reencarnatória. Quem diz isso é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo 1, intitulado Calamidades. Um livro da década de 70, cujo primeiro capítulo se intitula Calamidades. E nesse livro, Joana vai analisar exatamente aquilo que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec chamou de modo apropriado de flagelos destruidores. Nós chamaríamos hoje das mortes coletivas, esses eventos trágicos. E Joana vai demonstrar que, dentro da lei de destruição, conforme apresenta Allan Kardec, que é uma lei divina, não existem improvisos nem acasos. Aqueles que são colhidos pelas tragédias de grande porte são espíritos que estão passando a limpo as suas biografias. E ela começa a fazer uma lista lá, que à medida que nós lemos, e cada vez que nós lemos esse texto, nos comovemos profundamente por aqueles que desencarnaram, mas desenvolvemos um sentimento de profunda alegria pelo desencarne daqueles que, nessas circunstâncias de tragédia, conseguem libertar as suas existências. Ela diz: os antigos corsários, aqueles que invadiram cidades, civilizações, aqueles que expoliaram povos, que mataram, que empalaram, enfim, todos os malfeitores da humanidade, quando não atenderam aos pedidos amorosos da vida para a recomposição, em dado momento são chamados para recomporem o seu processo existencial. É uma das formas da vida, não que essa seja a única, porque muitos daqueles que atentaram contra si mesmo e contra a humanidade já acharam formas amorosas e profundamente leves para a recuperação, porque a sentença de Jesus é que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, representando a lei divina, Jesus nos diz que Deus não tem interesse na nossa opressão,
que não escolhe a uns e deixa a outros na mesma tragédia porque simpatiza com uns e não com outros. É porque aqueles, ou nós, ou qualquer um de nossa família, que desencarne nessas condições, está fazendo jus ao seu processo existencial. E uma morte desta natureza, como qualquer outra, exceto o suicídio, não se realizaria sem que os espíritos que viessem para ela, para enfrentá-la, tivessem plena consciência do que aconteceria, inclusive a profunda anuência para com esse tipo de morte. E o detalhe, quando nós olhamos para esses casos, né, os Mamonas Assassinos, o time da Chapecoense, outros que morreram no auge da fama e que às vezes a imprensa materialista lamenta muito, mas estavam no auge da fama, certamente são espíritos que, para enfrentar esse gênero de morte, que é muito difícil e desafiador, precisam ter uma existência em que tem uma profunda motivação para que o foco não seja o desencarne. Observemos que esses jogadores vinham num crescendo, não apenas neste campeonato, mas o retrospecto do time nos últimos anos é muito bom. E nesse ano, de modo especial, tanto que perder para o Palmeiras, o campeão da Série A no domingo passado, não representou uma derrota, mas quase uma vitória. Eles perderam de 1-0 para o Palmeiras e saíram comemorando, porque eles já estavam na final de um campeonato talvez mais importante do que o Brasileirão da Série A. Então havia toda uma adrenalina, uma energia. Aquele vídeo que passa do vestiário demonstra muito claramente a misericórdia divina para com aqueles espíritos, profundamente motivados e profundamente destemidos. Qual deles, sabendo que desencarnaria no voo para Medellín, entraria com tanta confiança? Nenhum deles e talvez nenhum de nós. Então a vida permite essa experiência, que para eles era, naquele dia de profunda adrenalina, tinham jogado no domingo, viajaram da segunda para a terça-feira, jogariam na quarta, com grande expectativa de vencer, exatamente para que o temor daquele momento decisivo não lhes empanasse a visão ou não lhes perturbasse a possibilidade de as leis divinas se realizarem. E nós só vamos entender isso, amigos, quando nós lemos o Espiritismo, quando nós temos esse sistema de esclarecimento da mensagem de Jesus em nossa mente, para que possamos entender um fato dessa natureza, dessa magnitude. E no Livro dos Espíritos, na questão de número 740, na discussão da lei de destruição, Allan Kardec faz uma questão que parece ter sido escrita para o dia de hoje, para esta semana. Analisando, os flagelos destruidores, essas catástrofes, as tragédias naturais, e vejamos com que sensibilidade o codificador, no século XIX, um século que se impunha como o do progresso, observava esse detalhe. A lei de Deus se expressa também pela lei de destruição. E dentre a lei de destruição, certos episódios recorrentes estão previstos. Os terremotos, os tsunamis, as catástrofes naturais. Mas, além desses, os demais todos, que a própria modernidade engendrou. Porque quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, nós não tínhamos aviões capazes de vencer as distâncias como temos hoje. Mas ele pergunta com lucidez, então, na questão de número 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Essa questão é interessante porque a que lhe antecedeu, a 739, o questionamento é sobre as provas físicas. Porque ante a destruição de um terremoto, de um tsunami, nós temos imensa destruição física. Então, essa discussão é feita antes. E, na sequência, essa das provas morais, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Uma grande tragédia, ela nos coloca face a face,
com uma prova moral das mais aflitivas que nós possamos enfrentar. E qual é a necessidade disso? Qual é o aprendizado? Colocando aqui a questão com as nossas palavras. E os espíritos dão a seguinte resposta a Kardec: os flagelos, ou as tragédias, são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Peguemos essa resposta e apliquemos a todas as imagens que nós vimos essa semana. Vejamos que essas tragédias, como provas morais, desafiam a nossa inteligência, mas desafiam, sobretudo, os nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. E nós vimos uma intensa manifestação de amor ao próximo, de solidariedade, nesta semana, que se estendeu até hoje à tarde, com o início dos velórios e os primeiros sepultamentos. Mas, para além desse caso, que, como dissemos, é micro, o evento proporcionou outros eventos no atacado em maior magnitude. Como dissemos no início, nós estávamos, como brasileiros, no início da semana, esperando uma outra pauta na imprensa. E naquela terça-feira, de modo especial, nós esperávamos o que aconteceria à noite. E nós estamos muito acostumados a pensar, mesmo sendo espíritas, de forma materialista. Isso é o que mais me dói ainda e me chama muito a atenção. Porque nós repetimos sentenças que não têm sentido algum à luz do Espiritismo. Nós costumamos repetir sem pensar que determinadas redes de televisão e que os políticos são poderosos. Eles são, de fato, muito poderosos, mas eles não conseguem intervir nas leis divinas. Não havia político de plantão, nem conglomerado de imprensa que soubesse ou que fizesse um avião cair na madrugada de terça-feira para tirar todo o foco de uma nação e, mais amplamente, de toda a América Latina essa semana. Porque aquelas diferenças que estão profundamente exacerbadas entre nós, os espíritas, e não deveriam estar, nós estamos parte da nação, ou de um lado, politicamente, ou de outro, discutindo as questões políticas como se fossem crenças de seitas, sem nenhum diálogo racional mais, naquele dia em que estávamos de ânimos armados para esperar a votação da noite, um fato surpreendente e que toca exatamente no que disse a resposta do Livro dos Espíritos, o nosso sentimento, a nossa dimensão de humanidade, a nossa solidariedade, ocorreu mais de 12 horas antes. E nós já acordamos às 5h30 da manhã, às 6, às 5, a notícia já estava nos telejornais. E aquilo que seria uma grande disputa no Brasil passou a ter o foco que de fato caracteriza essa nação, que é solidariedade. E quando nós ainda estamos muito enganados de que vamos resolver os problemas da nação pelos acertos políticos, não obstante eles sejam muito importantes, nós nos esquecemos que a destinação dessa terra é ser pátria do Evangelho e ser o coração do mundo. A espiritualidade providenciou que nós saíssemos do foco de beligerância para voltar ao foco que caracteriza a todos nós enquanto nação. E, evidentemente, aquelas vidas provavelmente estão entrelaçadas com a história do Brasil em um dado momento, porque elas não seriam utilizadas em seu desencarne para nos tirar do foco difícil em que estávamos na terça, se não estivessem ligadas, de alguma forma, à nossa história. E digo isso porque me lembrei essa semana de uma história
que eu já não sei mais se foi vivida por Divaldo, nas suas muitas idas aos Estados Unidos, ou por Chico Xavier, nas 2 vezes que foi, mas me lembro muito claramente que foi contada por Divaldo Franco, e a partir dessa narrativa eu consegui ressignificar muitos fatos históricos e políticos. É a de que, certa vez, um médium, uma pessoa com grande sensibilidade espiritual, viu Jacqueline Kennedy em Nova York. Aquela mulher extremamente elegante, um ícone de beleza para o seu tempo, uma mulher que teve a história única de ter sido primeira-dama dos Estados Unidos, ter visto o marido desencarnar de uma forma trágica e depois, na sequência, ter se casado com o homem mais rico do mundo. Então, é uma vida singular ter sido a esposa do homem, à época, mais poderoso da Terra e depois ter sido a esposa do homem mais rico do mundo, numa mesma vida. E a pessoa que olhava Jacqueline Kennedy, atravessando a Quinta Avenida, saindo de uma joalheria, elaborou sobre ela um pensamento de julgamento. Como é que tinha se casado 2 vezes numa mesma vida, como é que era uma mulher tão rica, esquecendo-se das tragédias familiares, tanto do primeiro quanto do segundo esposo. E essa pessoa, então, foi advertida pelo seu guia espiritual de que aquele espírito, naquela existência, daquela mulher rica, desses 2 esposos, personagens da história, estava sendo recompensada por Jesus. Porque quando da colonização da América, muitos espíritos foram chamados para as reencarnações difíceis na América, e sobretudo na América do Norte. E aquele espírito havia se apresentado a Jesus e não temeu nenhuma das reencarnações difíceis para a colonização da América, em que foi inúmeras vezes agredido, vilipendiado na sua dignidade. E Jesus a estava recompensando naquela existência. Quando nós olhamos isso, aquilo que é uma fotografia se torna um filme em HD. As existências se juntam. Nós estamos olhando para a fotografia dos que desencarnaram. Nós não estamos vendo ainda o filme, porque o filme deve ter detalhes muito surpreendentes que levaram a esse episódio, que se entrelaça com a história do Brasil nessa terça-feira e que, mais do que isso, se entrelaça com a história da América Latina, porque nós estávamos perdendo o sentimento de solidariedade latino-americano, porque nós somos todos pobres, muito pobres, com histórias muito parecidas, com 2 línguas da mesma matriz, português e espanhol. E nós temos uma vinculação com a mensagem de Jesus. Não é à toa que o Brasil está na América Latina. E nós estávamos perdendo, por opções políticas as mais diversas. Esse sentimento de solidariedade latino-americano, muito forte, muito visceral, voltou à tona nesses dias, na última terça-feira, tirando, inclusive, a América Latina de um sentimento, para alguns, de perda e para outros de comemoração, que foi a morte do líder cubano Fidel Castro. Enquanto uns choravam, outros comemoravam a morte de Fidel no sábado passado. E a sentença de Jesus para isso é que, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não estaremos fazendo algo de diferente. Se nós comemoramos a morte de alguém, ainda que esse alguém tenha inúmeros erros, tenha sido um ditador, tenha sido um criminoso de guerra, esse ou aquele, se nós comemorarmos essa morte, a nossa justiça não está excedendo a dos escribas e fariseus, não está sendo diferente. Então, enquanto nós estávamos, como América Latina, divididos, alguns comemorando, outros pranteando, alguns especulando qual é o futuro político de Cuba e da América Latina ante a eleição americana, a espiritualidade reúne vidas, sem ser de forma improvisada, para permitir que a América Latina viva
vivesse essa semana um sentimento profundo de irmandade na dor, naquilo que aparentemente é a perda, para que nos uníssemos nas distâncias em uma cidade do interior de Santa Catarina, que tem 200 e poucos mil habitantes, se sinta próxima e se sinta irmã de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia e aquela que conseguiu vencer, ainda nos anos 90, o pesado tráfico de drogas, reestruturando as vidas das comunidades carentes. Então, só quando nós temos uma visão de história mais ampla, verificando que desejos humanos, ainda que muito perversos, não são capazes de intervir nas leis divinas, é que nós conseguimos compreender o conserto de tudo isso que aconteceu. E nos parece uma grande e belíssima ópera, muito bem articulada, para homenagear o destino solidário que cabe ao Brasil e à América Latina nesse momento. Dizendo isso, nós não estamos endossando as vozes de que as nossas responsabilidades políticas devem ser desprezadas, mas estamos chamando a atenção de todos nós para que voltemos o nosso olhar para a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e possamos entender que a destinação do Brasil está muito além daquilo que a política materialista tenta trazer e fazer com o nosso país. E dizendo isso, nos lembramos também, e já para concluir, da mensagem de número 61 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, em que ela faz exatamente uma espécie de paráfrase, de recontagem de um dos versículos dessa parábola de Lucas, que é do rico insensato, para que nós possamos entender de uma forma mais clara e mais profunda. Quando ela diz: a tua posse em relação aos bens terrenos é relativa. E nós precisamos começar a entender que as posses, as vitórias, elas são relativas. E mesmo no auge, praticamente lá, como estava o time da Chapecoense, mesmo quase lá, nós nos lembramos do espírito Eurípides Barçanufo na prece final do livro Tormentos da Obsessão, no último capítulo. O caminho ainda guarda esquinas antes que acabe. É preciso dobrar, é preciso fazer a última curva. Nós nunca sabemos. Aparentemente, parece que já chegamos, como era o entusiasmo daqueles jovens, mas o caminho guarda ainda as últimas curvas. Aí diz Joana de Ângeles: no mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. E é o que vai acontecer com todos nós, vai acontecer com aquilo que seria a conquista daquele time. Usa, mas não abusa dos recursos que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transferirem para outras pessoas. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e da virtude. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. E para concluir, de fato, nos lembramos, então, de dos questionamentos de Jesus, anotados por Lucas no seu Evangelho, quando Jesus nos faz uma pergunta reflexiva. De que resulta, ou que sentido faz o homem ganhar todo o mundo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Essa pergunta, evidentemente, ela vai muito além da questão com os bens materiais. Ela se dirige para as nossas ações, para as nossas decisões, para as resoluções que tomamos nas nossas vidas. Porque quando nós tomamos resoluções que colidem com a preparação, o planejamento, aliás, divino para as nossas vidas, nós nos perdemos nesse entorno e precisaremos, posteriormente, voltar.
Quantos voltam na condição, por exemplo, da descrição feita para Jacqueline Kennedy? Estava sendo fisicamente, materialmente recompensada pelos seus grandes esforços, não obstante os imensos desafios emocionais e espirituais que enfrentou ao longo da sua existência. Ante um tema como esse, nos lembremos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, o item chamado Mortes Prematuras, Perdas de Pessoas Amadas. E voltemos o nosso olhar para as reflexões que aparecem naquele texto, lembrando-nos de que essas mortes, entre aspas, prematuras, elas estão organizadas no concerto divino de um planejamento reencarnatório que não se faz ao acaso. O desencarne é prematuro aos nossos olhos, mas certamente é oportuno e maduro para as existências que assim encerraram a sua trajetória na existência física. E nos lembremos ainda de um outro texto, na sequência, o item 21, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto muito grave, muito sério, e que às vezes até a gente faz alguma brincadeira com ele, mas é um texto absolutamente sério, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. O título não é uma brincadeira. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Significa dizer que todos nós que aqui ficamos, inclusive aqueles que escaparam, para usar a expressão comum, que escaparam do acidente aéreo, ainda temos pendências para resolver nessa existência. E aqueles que desencarnaram nas mortes naturais e nas tragédias coletivas estão fechando o seu ciclo, tornando-se esse homem de bem, mantendo-se nessa relação do planejamento divino, do qual nós não devemos nos apartar. E dizendo isso, amigos, sugerimos para que todos possamos ler em casa esses 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo: mortes prematuras e se fosse um homem de bem, não teria morrido. São os itens 20 e 21 do capítulo 5. Muita paz a todos.